A rádio é o seguinte, o irmão Flávio, a rádio ela também foi uma outra experiência que eu tive na parte espiritual com Deus, né? Depois do batismo, a gente se firmou na presença mais e mais, e nós queríamos todos os dias, né, algo diferente da parte de Deus, sempre uma experiência diferente. E eu me lembro que aquela conversão é o que nós falamos hoje, né? Que é o novo convertido, ele tá cheio de gás, né? Tá cheio do Espírito Santo. E então eu era um homem que eu buscava muito em Deus nos montes, né? Essa é uma experiência que eu tinha também. E ali Deus falava tremendamente comigo, porque nós tínhamos assim uma sede, né, de buscar mais e mais. Não que eu não tenho, estou falando que na experiência de novo convertido, eu tinha uma sede de buscar muito a Deus, então frequentemente eu era uma pessoa que eu ia para o monte, né? Nós fazíamos campanha, e uma das experiências que eu tive com Deus, em se tratando da rádio, foi exatamente uma profecia, né? Onde tudo começou, Eu me lembro que certa vez eu estava no monte orando, de joelho, de cabeça agachado, né, com a cabeça baixa. E como lá no monte onde nós íamos, várias igrejas também frequentavam, né, várias igrejas. Ali era uma igreja só, mas algumas igrejas de placas de denominação diferente também frequentavam esse mesmo lugar. Então os irmãos se uniam e era uma festa espiritual, né? Era uma igreja A, B, C, várias igrejas. E eu era da quadrangular nessa época. E então, nessa noite, por exemplo, uma noite específica que eu estava lá orando, em uma campanha, não sei se alguns irmãos que estão nos ouvindo, não sei, vendo, né? Nós cremos na profecia, no profeta, né? Nós cremos que Deus usa profetas ainda, né? Os profetas sérios, né? Ou uma profetisa séria, Deus sempre usará o homem ou mulher para te dar um recado ou para entregar algo da parte dele. Deus usa sim, ele tem como usar, porque nós somos instrumento dele. Eu creio que somos instrumento quando Deus quer nos acalentar o coração ou nos entregar uma promessa. Ele pode sim, de qualquer maneira, ele pode usar um servo dele, uma serva. E nessa noite, especificamente, nesse lugar que eu estava falando para você no monte, em minha direção veio um jovem, né? E colocou a mão sobre a minha cabeça. Eu estava de joelho, orando, buscando ao Senhor. E ele colocou a mão sobre a minha cabeça. E ali ele começou a falar essas palavras, dizendo: servo meu, hoje eu faço de você um grande evangelista. Tu falarás da minha palavra aos 4 cantos dessa cidade. Eu me lembro como se fosse assim. É uma experiência nova, né? E aí, ele sai, entrega a profecia, e eu nem sei, se o irmão perguntar quem é a pessoa, eu não vou dizer para você que eu não sei quem é. Eu sei que chegou um jovem, é o que eu pude, como se diz, entender quem era, que estava do meu lado. Ele entregou a profecia e saiu. Eu me levantei depois da oração, fui para casa, não dei muita importância para essa profecia. Ele entregou, mas eu não dei muita importância, porque era um novo convertido, então você não tinha esse entendimento. O novo convertido, ele pode estar cheio, é normal que a gente se enche do Espírito Santo, mas o entendimento você vai ter depois. Deus vai te dando discernimento depois das coisas reveladas, daquilo que ele tem para te revelar. E cada tempo mais que eu buscava, mais Deus me enchia de entendimento. Passou-se 2 anos mais ou menos. Eu fui convidado pelo irmão Gilberto, né? Ele estava com uma rádio aqui local em Caraguá, chamado Rádio Gospel Life. E eu fui convidado por ele para fazer um programa de rádio. Aí eu falei para ele: mas irmão Gilberto, eu não tenho vocação para essas coisas. Eu sou até meio caipira, falei para ele, brinquei com ele, né? Ele falou: é exatamente porque eu preciso de você. A rádio era uma rádio gospel, né? Nós precisamos fazer algo diferente. Eu gostaria, porque eu tinha amizade com ele, ele falou assim: eu gostaria que você
me ajudasse. E eu disse para ele, então, o que eu tenho que fazer? Ele me levou até o estúdio da rádio, e ali ele me apresentou, né, os equipamentos, é assim, gostaria que você fizesse esse trabalho, ver se você aceita, se você realmente vai se adaptar, nós vamos fazer um teste. Esse convite dele, né, eu achei tão interessante, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, era rádio, porque eu achava que rádio só quem fazia, quem tinha uma voz grave, locutor, sabe, aquela voz de FM, aqueles locutores de FM. Eu dizia para ele, poxa, mas eu tenho uma vozinha de taquara rachada, irmão. Ah, deixa disso. Ele falou, mas é esse jeitinho seu que eu quero. Vamos fazer um trabalho comigo. Eu comecei então a ir na rádio fazer uns testes, mas não ia pro ar. Não ia pro ar. E ele me ensinava ali como que eu falava, como que eu manipulava ali o computador, né? Que era para fazer a sonoplastia. Ó, aqui você põe a música, aqui você faz isso, aqui você faz aquilo. E ali fui aprendendo. E aí chegou um dia, ele colocou no ar. Imagina como é que eu fiquei. Tremendo, rapaz. Tremia, igual uma vara verde. Mas ali, ele já tinha me ajudado a programar, a fazer o programa de uma maneira diferenciada um pouco. Por quê? Porque nós quebramos um protocolo na época, porque a programação que ele tinha já durante o dia, para algumas igrejas que faziam trabalho nessa rádio, por ela ser uma rádio gospel, algumas igrejas contratavam horários e faziam trabalho de leitura da palavra, pregação. A outras também, né? Só que o meu era diferente, ele queria fazer um programa sertanejo caipira. Não que eu não deixasse de pregar a palavra, mas tinha que ser um sertanejo caipira. Tocando aquelas modas antigas, mas de gospel, né? De viola, tal, aquela coisa diferenciada. E eu me lembro, então, falei, vamos fazer diferente, vamos fazer algo diferente, mas que eu não deixe de falar da palavra. E ali eu comecei. Quando ele me colocou no ar, eu tremia na base, mas eu comecei a fazer. 1 hora de programa, depois estendemos para 1h30. Aí eu entrava no ar como... 1 hora já era difícil, né? Daí ele me jogou 1h30. É. Ele falou, tá bom, o pessoal tá ouvindo, que bacana. E aí, nós quebramos um protocolo, como eu disse para você, porque na época, em 1997, nessa época, Caraguá, vamos dizer assim, nós tínhamos algumas igrejas, ou várias igrejas, que era mais das igrejas meio assembleanas, tal, sabe, daquelas tradicionais. Sim, sim. E quando você fazia algo diferente, que tirasse um pouco do foco da leitura, vamos dizer assim, daquela pregação, e eu fazia um trabalho de entretenimento, vamos dizer assim, porque eu usava o personagem caipira, já que eu também era da roça, né? Eu também, praticamente, eu nasci aqui, mas boa parte da minha infância eu passei na roça com meus pais. E o Tonho, ele entrou com você quanto tempo depois? O Antônio entrou depois. O Tonhão tá aí, ó, nos assistindo aí, ó. Benção pura. O Antônio vai entrar depois na nossa prosa aí. O que acontece? Eu comecei a fazer esse trabalho, né? E ali, aí eu comecei a gostar da ideia. Então, como é que o caipira entrava na introdução da rádio? Dando aquele a paz do Senhor a todos os irmãos, porque a Como rádio é que ele fazia? Faz aí um pedacinho. Ô, pessoal, um abraço pra vocês. Estamos chegando com mais um dedinho de prosa, ó, caipira. Aí, ó. E assim, a gente ia tocando o barco, né? E aí nós tomamos um café aqui, um farinha aqui. O pessoal não via porque era rádio. Não, mas eu ouvi o caipira. Nós tomamos um cafezinho com farinha aqui, bom demais da conta. A senhora que tá aí no fogão de lenha, olha, tá cheirando café aqui, meu Deus, ó. Então começava essa brincadeira. E aí tocava as modas, moda gospel, né? E aí o tempo foi passando, e a gente quebrou um protocolo, porque tinha pessoas na época que ouviam nossa programação caipira, principalmente alguns crentes tradicionais, que eles não entendiam o propósito de Deus na minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque eu recebi muitas críticas também, no início. Inclusive o pastor Odair também chegou a fazer o programa Café com Deus comigo, né, pastor Odair? Por que eu recebi algumas críticas?
porque nós entrávamos com essa brincadeira do caipira, falando, né, de maneira bem simples, né? E aí, mas começou a tomar audiência fora de série, por conta da brincadeira, por conta da maneira que a gente se expressava, né? E ali chegou um tempo, o irmão Gilberto, que era o diretor da rádio, conversou comigo dizendo assim: eu não estou feliz de ver você sozinho. Tá muito bom, tô gostando da sua programação, você tá, olha, nota 10, só que eu vou ter que arrumar um companheiro. E quem que ele me arrumou? O Antônio, que na época eu não conhecia, né? O famoso Bocão, né? Ele tem o apelido de Bocão. E ali ele vai e me traz o Antônio, que é o irmão Antônio, né? E é o irmão Antônio, que era da igreja aqui do Estrela d'Alva, não me lembro agora o nome. Não me lembro o nome agora da igreja. Porque o irmão Gilberto era dessa igreja, né? Brasil para Cristo. Brasil para Cristo, isso mesmo. E aí o Antônio, de repente, me aparece lá na rádio, né? Isso antes da programação. E aí o irmão Gilberto me apresenta o Antônio. Olha, isso aqui vai ser seu novo companheiro. Um companheiro bom. Eita. Falei, que bênção. Aí, eu sempre fui uma pessoa de compartilhar, nunca fui uma pessoa, sabe? Eu falei, o que você fizer tá feito, irmão Gilberto. Que bom. Aí o irmão foi me apresentado, e aí nós sentamos, né, para ver o que ia fazer na próxima programação, porque até então eu era sozinho e agora tinha um companheiro. Pra gente prosear, bater papo. E qual era a ideia que o irmão Gilberto tinha, né, com o Antônio junto comigo? É que o Antônio, é dele isso, ele é bem humorista, ele tem esse humor dele, simples. E ele é bem espontâneo, né? E ele é original, espontâneo. Ele cria a história assim, na hora. Do nada, do nada. E aí eu falei, Antônio, como é que nós vamos fazer? E o irmão falou assim pra mim, o que você puxa eu. O que você falar eu vou dar continuidade. Eu falei, então tá bom. E aí foi no dia seguinte, foi exatamente a programação do dia seguinte, ele já estava no estúdio e meio ressabiado ele também, né? Tudo é começo, ele também ficou um pouco nervoso, é normal isso, né? E ali então eu iniciei, como eu já estava habituada, agora já estava meio que habituado a falar no microfone e tal, perdi a vergonha, como se diz, né? E aí eu chamei ele e falei assim, pessoal, hoje, né, tem um companheiro aqui, o Tonho, olha, o Tonho veio bater um papo com o caipira Neto, e aí o Tonho já abriu o microfone dele, aquele jeitão, bom dia, irmão, bom dia, aquele jeitão dele, Sei. pai do senhor. Fala alto, né? Como é que você tá? Tô sentado, eu tô vendo que você tá sentado. Aí aquelas brincadeiras, você larga a mão, homem, aí começa aquela prosa, e aí vai os dois conversando, e põe música, volta, põe louvor. E a hora passa que você nem vê, né? Não vê. Quando dá ali 1 hora, você já nem vê mais nada. Você já passou 1 hora, tocou louvor, aí o telefone tocava, os irmãos compartilhando a rádio, e também participando. Então foi assim, uma grande experiência, e foi uma honra ter trabalhado com o irmão Antônio muito tempo, porque ele era, agora, depois de 1 ano mais ou menos, eu e ele junto, ou 2 anos, a audiência, vamos dizer assim, para a glória de Deus, ela estourou, explodiu a nossa audiência. No começo tínhamos crítica, né, porque alguns criticavam o trabalho, que isso, 2 caipiras falando aí, porque não sei o que, alguns falavam por detrás do bastidor, vinham essas informações pra gente, que tinha ouvintes na época, que aqueles crentes, vamos dizer, tradicional mesmo, né, que não sabiam o propósito de Deus na nossa vida. E agora vai chegar um ponto fundamental que eu vou te falar aqui acerca da profecia. Depois de 2, 3 anos, o Espírito Santo me falou ao meu coração, filho, lembra daquele dia que eu falei na boca do meu servo, que você ia falar da minha palavra para os 4 cantos dessa cidade? E ela se cumpriu. E ela se cumpriu.